Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto super importante em saúde mental, a avaliação psicopatológica. A gente vai explorar essa conexão que muitas vezes é deixada de lado entre a nossa saúde física e a mental. E olha, entender isso pode mudar completamente o jeito de cuidar das pessoas. Para começar, vamos direto para um problema bem sério no atendimento de saúde: essa lacuna perigosa que separa o tratamento da mente e do corpo. E acredite, as consequências disso são bem mais graves do que se pode imaginar. E aí fica a pergunta, né? Por que justamente pessoas que já estão travando uma batalha mental acabam correndo um risco maior de terem suas doenças físicas simplesmente ignoradas? A resposta para isso, infelizmente, mostra uma falha bem profunda no nosso sistema de saúde. Pois é, e aqui vai um fato, direto ao ponto. Os estudos mostram que pacientes com transtornos psiquiátricos têm sim mais doenças físicas. A tal da comorbidade, que é ter duas ou mais doenças ao mesmo tempo, é muito mais comum nesse grupo. Isso já acende um alerta gigante sobre a urgência de consertar essa desconexão. E esse problema tem até nome, sabia? É o subdiagnóstico. Basicamente, significa que as queixas físicas do paciente são diminuídas, não são investigadas direito, ou pior, são vistas só como parte do transtorno mental. O resultado? A doença física real fica ali, sem tratamento nenhum. E essa falha no sistema acontece muito por causa dessa mentalidade. Fica aquele jogo de empurra-empurra, sabe? De um lado, o clínico geral acha que o problema é só psiquiátrico. Do outro, o psiquiatra foca só na mente. E quem fica perdido no meio disso tudo? O paciente, claro, que não recebe um cuidado integral. E aqui a gente chega no impacto mais cruel do estigma. Essa frase resume uma realidade muito dura. Quando a queixa física de um paciente psiquiátrico é logo taxada de coisa de louco, uma dor de estômago vira só ansiedade e um sintoma neurológico vira parte da psicose, é uma falha perigosíssima no cuidado. Tá, mas então como a gente começa a construir a ponte entre mente e corpo? Bom, a resposta começa com um passo que parece básico, mas que muitas vezes é pulado. Um bom e velho exame físico completo. E aí muita gente se pergunta, mas esse exame tem que ser diferente? Precisa de alguma abordagem especial só porque o paciente tem um diagnóstico psiquiátrico? A resposta é um sonoro e direto não. O exame físico tem que ser exatamente o mesmo, com o mesmo rigor para qualquer pessoa. Afinal, o corpo humano é o mesmo, não importa o que se passa na mente. E tem mais. Além de ajudar no diagnóstico, o ato de fazer um exame físico cuidadoso, de tocar no paciente, pode ser uma ferramenta poderosa para construir confiança, para criar um vínculo. Isso é especialmente valioso para quem já se sente muito vulnerável. Ok, exame físico geral, entendido. Mas a investigação não para por aí, não. O próximo passo é mergulhar num território mais específico, o sistema nervoso. É aqui que entra a avaliação neurológica. Pensa nela como um trabalho de detetive, sabe? É uma busca sistemática por qualquer sinal de que algo não vai bem no cérebro, na medula, nos nervos, para ter certeza de que os sintomas não têm, na verdade, uma causa neurológica por trás. E o que se testa nessa investigação? Coisas como a sensibilidade. A pessoa sente o toque, sente dor, percebe a vibração, distingue quente e frio. Cada um desses testes dá pistas vitais sobre como o sistema nervoso está funcionando. E tem outra coisa bem interessante, a checagem de reflexos primitivos. Sabe aqueles reflexos que os bebês têm de agarrar o dedo, de sugar? Eles devem sumir conforme o cérebro amadurece. Se eles aparecem de novo num adulto, opa, isso pode ser um sinal de alerta de que algo precisa ser investigado mais a fundo. Beleza, já cobrimos a parte física, a parte neurológica. Agora, a avaliação se volta para as ferramentas que olham diretamente para a mente, para os aspectos psicológicos. É aí que surge o psicodiagnóstico. E calma, não é só uma conversa. É um processo científico, bem estruturado, com começo, meio e fim. Ele usa testes e técnicas específicas para montar um quadro claro do que está acontecendo com o paciente. E os objetivos são muito claros. Primeiro, entender e classificar o problema. Segundo, tentar prever como ele pode evoluir. Terceiro, comunicar o que foi encontrado. E, por fim, o mais importante, propor um plano de tratamento. Ah, e um detalhe importante para não confundir. Psicodiagnóstico e avaliação psicológica não são a mesma coisa. O psicodiagnóstico é mais focado, mais rápido, com essa meta bem definida de classificar o caso e guiar os próximos passos.
E para fechar o quebra-cabeça, claro, a gente conta com os exames complementares. Isso vai desde os exames de laboratório mais básicos, como sangue e urina, até as tecnologias mais avançadas de neuroimagem, tipo tomografia e ressonância, que nos deixam ver literalmente o cérebro em funcionamento. Então, quando a gente junta todas essas peças, o exame físico, a avaliação neurológica, o psicodiagnóstico, os exames complementares, a gente finalmente chega ao grande objetivo de uma avaliação bem feita. E a mensagem principal é esta aqui. A meta não é tratar um transtorno isolado, é tratar uma pessoa por inteiro. Uma pessoa cujo bem-estar depende totalmente da saúde desse sistema único e inseparável, que é a mente e o corpo. E, para fechar, fica essa reflexão no ar. Se tudo que a gente vê na ciência e na prática mostra que mente e corpo são uma coisa só, por que o nosso sistema de saúde insiste em tratá-los como se fossem dois mundos separados? É uma pergunta que todo mundo, profissionais de saúde, pacientes, a sociedade inteira, precisa se fazer.